Esta nossa nova conversa sobre aves eh, vai referir aqui uma espécie com uma estratégia reprodutora e toda uma condição de reprodução muito estranha, muito fora do vulgar, obviamente o Gonçalo Elias vai-nos esclarecer melhor sobre estas situações. Gonçalo, tudo bem? Tudo, Zé, olá, olá a todos, bem-vindos. É verdade, vamos falar do combatente. É isso. Onde é que estavas então quando viste esta espécie pela primeira vez? Estava na Suécia, isto foi no dia 6 de agosto de 1989, ainda na minha viagem de Interrail por terras do Norte da Europa. Só que eu já tinha feito uns Interrails antes, mas agora, como observava aves, já levava os binóculos comigo, que era para ir podendo ver assim umas espécies diferentes. E então, depois de ter estado em Abisko lá no norte e em Galivar, eu e o meu amigo João Cruz descemos um bocado mais e fomos até uma área protegida chamada Ansion. Eu acho que é assim que se diz. Eu já andei à procura na net como é que isto se pronuncia, porque há aqueles programas que ensinam a pronunciar, só que depois cada um diz sua coisa e a gente nunca sabe muito bem qual deles é que está correto. Mas pronto, Ansion Depende ou se és do Ansion, norte da Suécia ou se és do sul da Suécia. este é no centro, é uma reserva que é, é, é o lago Ansion, que fica a oeste de Östersund, já perto da fronteira com a Noruega, numa zona que tem então um lago e tem também uma zona de pequenas montanhas. E porquê é que eu fui a este sítio? Porque eu fui de comboio, não tinha carro, e portanto fui escolhendo os sítios. Eu tinha um livro que já tinha consultado, que era o Where to Watch Birds in Europe, do John Gooders, e eu já tinha consultado o livro para saber que sítios interessantes é que havia para ver aves no norte da Europa que fossem servidos por comboio. E ele referia este sítio, e como eu vi que se podia ir até lá de comboio, então depois de ir a Abisko, que também se ia de comboio, escolhi este sítio para visitar e tentar ver algumas aves. E então fui neste local que eu vi pela primeira vez o combatente. Mas isto já foi no fim da época de reprodução, não é? Sim, sim, em agosto eu penso que a maioria das aves já não se estará a reproduzir, poderá haver ainda alguns casais tardiamente, mas eu não observei paradas nupciais. Eu tive a oportunidade de ver paradas nupciais alguns anos mais tarde, quando fui à Polónia, onde esta ave também se reproduz, mas nesta ocasião na Suécia não observei paradas nupciais, vi apenas indivíduos que eu até já não me recordo dos detalhes da plumagem, confesso, mas imagino que já não estivessem em plumagem nupcial. O, o que todo o cenário da reprodução desta espécie provavelmente é um dos aspectos mais interessantes de discutir e tem assim mais alguns pormenores específicos desta espécie. Uma das questões é que, pelos vistos, deve ser das espécies que em maior grau pratica a poliandria. Segundo a informação que vem na Wikipédia, o nível de poliandria no combatente é o mais elevado de entre todas as espécies que fazem paradas nupciais coletivas naquelas leques, naquelas arenas de exibição. E é também o nível mais elevado entre todas as limícolas, porque o combatente, já agora convém esclarecer, é uma limícola, que é do género Calidris atualmente. Já foi de outros géneros, mas atualmente é Calidris. E, portanto, entre as limícolas e entre as aves que fazem paradas nupciais em arenas, é que tem o nível de poliandria mais elevado. É claro que isto são estratégias reprodutoras e, portanto, nós temos que entender isto sem fazer quaisquer julgamentos com base nos nossos padrões culturais. Quer dizer, cada espécie evoluiu da sua forma e algumas evoluíram com este sistema, e se o sistema permanece é porque ele está a resultar. É a única conclusão que nós podemos retirar daqui. Um pormenor aqui importante é que os machos nesta espécie assumem, pelos vistos, algumas formas diferentes, até com informação genética distinta, e que, no entanto, fazem ali um género de uma competição
pelas fêmeas e há ali uns comportamentos muito estranhos nestas situações de acasalamento, não é verdade? Exato, ou seja, é preciso explicar que esta espécie de facto tem aqui uma data de peculiaridades e até é estranho que atualmente esteja no género Calidas, porque ele já esteve no género Philomachus, que era um género, penso eu, monoespecífico, mas desde há uns anos foi colocado no género Calidas, que é o género que reúne os restantes pilritos. Mas Teoricamente, a argumentação é que a semelhança genética com as outras aves do mesmo género Calidris é de facto. Eu li alguns, não sei onde, a dizer que é suficientemente próxima para ser confortável colocá-los no género Calidris. sim, pesa embora a subjetividade desses critérios, mas sim, atualmente é onde ele está. Mas sabes que inicialmente, quando o Linneu classificou o combatente, porque foi ele que o classificou em 1758, o que não surpreende, porque o combatente é uma ave frequente na Suécia, o nome que ele lhe deu foi Tringa pugnax. Ou Sim, mas seja, para ele era tudo tringas, não era? não, não era tudo, não, não. Aquilo, as limícolas, era uma grande confusão, porque, por exemplo, o Perna Vermelha, que hoje é um tringa, ele inicialmente classificou como Scolopax, ou seja, ele associou aquilo às galinholas. Portanto, o Perna Vermelha passou de Scolopax para tringa, mas o combatente passou de tringa para Calidris com uma paragem no género Philomax. E se calhar pelo caminho também teve outros nomes, chamou-se Machetes Pugnax e ainda teve outras alterações. Portanto, aqui a taxonomia já levou muitas voltas, como nós sabemos. A verdade é que, pronto, independentemente destas questões de classificação, de facto, o combatente, em termos de plumagem. Ainda tem outra característica bastante singular: é que os machos são muitíssimo maiores que as fêmeas. Eu acho que não há mais nenhuma limícola em que aconteça uma disparidade tão grande em termos de tamanho. A disparidade é tão grande que quando nós vemos um macho ao lado de uma fêmea, quase parece o pai e o filho. Isto mesmo em plumagem não nupcial. Nós notamos bem a diferença de tamanho. Agora, os machos têm uma variedade de colorações, em que, por um lado, temos os chamados machos territoriais, que desenvolvem um grande colar. Não é bem um colar, aquilo é mais do que um colar, aquilo é uma grande gola, uma gola enorme que pode ser preta ou ruiva. Esses são os machos territoriais a que nós podemos chamar os machos dominantes e representam a maioria. E são esses que se vão estar a exibir lá naquelas arenas coletivas. E depois ainda há outro grupo que são os chamados machos satélite. Os machos satélite, que se representam 16% do total, têm a tal gola, ou a tal. Não é bem uma gola, aquilo é muito mais do que uma gola, porque aquilo vai para ali abaixo. É um conjunto de penas que envolve parte da cabeça, o pescoço, o peito e tudo mais. Portanto, eles ficam ali todos inchados. Esses ficam com a plumagem arrufada, talvez seja a melhor expressão. Os machos satélites, então, são brancos. Os machos satélites, eles não ocupam territórios, ao contrário dos machos territoriais, que são os vermelhos e os pretos, que ocupam os seus territórios nas arenas. Os machos satélites, eles não ocupam territórios, mas eles também se aproximam lá das zonas de exibição, e os machos territoriais, eles toleram a presença dos machos satélites, porque o facto de haver lá mais machos torna a área de exibição maior em termos de número de machos, e isso faz atrair mais fêmeas. Portanto, porque as fêmeas gostam de sítios onde haja mais machos, talvez seja para escolher mais, presumo eu. Portanto, Estatisticamente, os machos dominantes conseguem chegar à cópula um número significativo em relação àquilo que são os tais machos satélite, não é? não percebi. Estatisticamente, são os machos dominantes que conseguem mais reproduzir-se. Penso que sim, penso que sim. Só que depois ainda há aqui a história não termina aqui, porque em 2006, portanto há relativamente pouco tempo, foi descrito um outro tipo de macho, completamente diferente deste, que não tem esta plumagem arrufada, e que é semelhante às fêmeas. Portanto, estes representam apenas 1% do total. São mais pequenos, aliás, os machos satélites são um bocadinho mais pequenos que os machos territoriais. E este outro tipo de machos, que imitam fêmeas, mas que são machos, são cerca de 1%, são mais pequenos que os outros machos, mas maiores que as fêmeas. Não desenvolvem
esta plumagem assim tão exuberante, mas eles têm muito mais, têm mais hormonas porque os testículos, que no caso das aves são órgãos internos, não são órgãos externos, estão mais desenvolvidos do que nos outros machos que têm a plumagem arrofada. E, entretanto, o que é que acontece? Estes machos, em vez de estarem ali a perder tempo, passa a expressão, a exibir-se, eles estão atentos às fêmeas e quando uma fêmea se põe em posição, portanto, quando se agacha para se pôr em posição de solicitação, eles vão e aproveitam e pimba, passa a expressão. Ou seja, são, digamos, uns indivíduos que em vez de estarem ali a exibir-se, estão ali à coca e assim que houver uma fêmea que está disponível, ele passa à frente dos outros e consegue ele copular com a fêmea. Bem que, segundo eu li, essa forma dos machos de vez em quando também é vítima da parecença com as fêmeas, porque depois os machos territoriais tentam copular com eles. Exato, os outros machos também tentam. Portanto, isto no fundo é aqui uma estratégia reprodutiva muito complexa, não é? Quase que dá vontade de usar aquela expressão coloquial que nós às vezes ouvimos, que é tudo ao molho e fé em Deus, não é? Um bocado assim. Pois, Porque isto mas o certo é que ahm, pelo que eu percebi, a descendência não é necessariamente igual, quando são machos, na descendência não são necessariamente iguais ao, à genética dos pais. Portanto, eles é, podem. é possível que não, porque depois isto são questões genéticas que determinam estas questões. E pode haver aqui genes recessivos e genes dominantes que determinam quais é que são as características das crias em termos de plumagem. Portanto, isto depois haverá aqui certamente questões genéticas em jogo. Até porque, repara, se, por exemplo, estes machos, estes tais que parecem as fêmeas, se esse gene fosse dominante e se eles tivessem muito sucesso nessa reprodução, esses machos com a plumagem mais críptica rapidamente se tornavam mais numerosos, e é isso que acontece. Portanto, eles por alguma razão permanecem em minoria. Aparentemente, Desenvolveram, foi se calhar desenvolveram uma estratégia para se conseguirem reproduzir também. aparentemente o comportamento em si dos machos não está associado ao mesmo género. Acho que há um estudo qualquer em que eles identificaram que o comportamento está associado a um conjunto de genes que não é o mesmo gene que define o género. Sim, Portanto, há ali de facto uma diferenciação. E nós já falámos aí, não sei, já não me recordo em que espécie, na questão da inversão genética, acho que há aqui também uma situação de inversão genética, um gene qualquer que se vira ao contrário e fica com a sequência virada às avessas. Mas enfim, sim, pronto, isso. é sem dúvida uma espécie com uma grande complexidade e que imagino que já tenha havido até estudos aprofundados, mas em que se calhar ainda há muito para descobrir, até porque, como te disse há pouco, este outro tipo de machos com a plumagem mais críptica só foi descoberto, ou só foi descrito em 2006, portanto é algo Exato, que exato. Sim, sim, sim. durante muito tempo passou despercebido. É uma espécie que nós temos cá. Temos cá, e o combatente, ao contrário do que muitas vezes se lê ou se ouve, o combatente em Portugal é essencialmente um migrador de passagem. É certo que nós temos alguns a invernar, não muitos, mas tal como acontece com diversas outras limícolas oriundas do norte da Europa, esta espécie inverna principalmente, não exclusivamente, mas principalmente em África. E em África estamos a falar da África tropical, portanto é um migrador de longa distância que passa por cá às vezes até em números bastante consideráveis e vai invernar. As maiores concentrações são na zona do Sahel, que é aquela faixa que fica abaixo do Saara, nomeadamente no delta do Senegal, na zona de inundação do Níger, que também é chamado o delta interior do Níger, que fica no Mali, do Níger aqui é do rio Níger, fica no Mali, e em certas zonas da Nigéria, ao longo da bacia do Nilo, no Sudão, por exemplo. Portanto, essa é a principal zona de invernada. E aparecem cá indivíduos em passagem migratória, cá aqui não é só Portugal, é também Espanha,
portanto podem passar muitos em migração e em certos anos aparecem bandos de dimensão muito consideráveis. Por exemplo, uma vez em fevereiro de 1991, e fevereiro já é uma altura de passagem, foi encontrada uma concentração de 1000 indivíduos na zona de Ouguela, Campo Maior, que fica no Alto Alentejo. Noutra ocasião, em abril de 1983, foram vistos 380 indivíduos em Castres Marinho. Isto é apenas alguns exemplos de bandos de grande dimensão que podem passar por cá. Mas eles também invernam. Mas nos corredores principais da migração, acho que é possível ver bandos com umas centenas de milhares. Não sei dizer exatamente qual é a dimensão desses bandos, é possível que sim, mas eu penso que esses bandos passarão mais a leste porque o grosso da população europeia está na Rússia. E na Rússia a população está estimada entre 500 mil e 1 milhão de indivíduos. Ora, os indivíduos da Rússia provavelmente atravessam pelo Mediterrâneo Oriental. Não tive a ver as rotas de migração em detalhe, mas deve ser por aí. Portanto, Pois eu vi que quase toda a mesma migração desta espécie, quando comparada, por exemplo, com a limosa limosa, enquanto a limosa limosa tipicamente faz aqueles voos diretos, sai de um sítio quase diretamente para o outro, esta aqui faz umas paragens estratégicas em alguns pontos de alimentação intermédios, não é? Talvez, embora eu também tenha lido que eles não param muito pela Península Ibérica, portanto, podem fazer essas paragens estratégicas e, no entanto, a Península Ibérica não ser um local muito visitado nessas paragens estratégicas. A verdade é que, de vez em quando, aparecem cá bandos grandes, tirando isso, nós temos cá, sobretudo. Mas por acaso estava a ver que, mesmo em Espanha, também aparecem às vezes. Grandes concentrações, por exemplo, em Doñana uma vez também foi vista uma concentração de 2.200 em abril, portanto, podem aparecer em certos anos. Não sei se esta migração, nomeadamente na Península Ibérica, está muito bem estudada. Nós temos também uma pequena, mas muito pequena mesmo, população invernante. Portanto, nós temos alguns que ficam por cá no inverno, e não é só em Portugal, ficam também noutros países europeus. Portanto, há uns quantos que ficam no inverno, mas a população invernante, das contagens que foram publicadas na década de 90, a população média invernante era de cerca de 100 indivíduos. E entre 2005 e 2007 era de 199. Portanto, estamos a falar de muito escassas centenas, sobretudo assim em zonas úmidas costeiras. Quando vemos mapas de distribuição desta espécie, tipicamente vemos Europa e Ásia, portanto, Paleártico e depois por aí abaixo na altura da migração, mas também olhando para o eBird e em particular quando vamos ver os registros, a brincar, o continente americano também lá tem uma série de registros desta espécie. Pois, efetivamente, vamos ver, se nós olharmos para o mapa de distribuição que vem no Birds of the World, a área de nidificação estende-se sobretudo pelo norte da Europa, portanto, desde a Holanda, grosso modo, até ao extremo leste da Rússia, mesmo até ao Estreito de Bering. Portanto, eles vão pela Ásia fora, estão quase pela tundra, aquilo já são latitudes elevadas, eles nidificam muito acima do círculo polar também. Portanto, eles vão invernar a África, como eu disse, mas também no sul da Ásia, ao longo das costas do Oceano Índico, pela Índia, Malásia, Indonésia, Filipinas, etc. Mas como eles vão invernar, como eles nidificam, peço desculpa, pelo Estreito de Bering, deve haver uns quantos que descem a costa oeste americana e, portanto, há bastantes registros, quer no Alasca, quer no Canadá, quer na metade ocidental dos Estados Unidos e até, de facto, alguns registros mais espalhados pelo resto do país. Eu não te sei dizer a origem destes indivíduos que aparecem nos Estados Unidos. Imagino que haja alguns que são de origem siberiana, também podem aparecer de lá alguns que vêm do Paleártico, por exemplo, porque há registros na Islândia também. Portanto,
Pode Sim, haver aqui. e quando olhamos para os registros no mapa das observações na América do Norte, são nas duas costas, não é só na costa, não é só na Pois é costa isso, oeste. eles aparecem na América do Norte, eu presumo. Mesmo na América do Sul, eu vi também que é possível haver algumas observações, apesar de escassas, Aí no já, Brasil. descem até às Caraíbas, sim, à América Central. Eles no texto do Birds of the World, eles praticamente não falam desta presença nas costas americanas, embora o que acontece é que o texto do Birds of the World para as espécies europeias foi importado, penso eu, do Handbook of the Birds of the World e em muitos casos não terá sido ainda atualizado com informação mais recente do que se passa no continente americano. Portanto, eu julgo que aqueles registros que ocorrem nas Américas possam, em parte, ser indivíduos daqueles que nidificam lá no extremo leste da Rússia, porque aquilo vai mesmo até, praticamente até tocar no Alasca. E, portanto, para mim faz um certo sentido que esses indivíduos que estão no extremo ocidental da Rússia, depois, ao migrar, escolham descer pelo lado americano. Mas é uma suposição porque eu não tive a ler se houve programas de seguimento ou não. Vamos ver agora a questão dos estatutos de ameaça. Globalmente não é preocupante, mas à medida que nós vamos apertando a área geográfica aqui em direção ao nosso país, a coisa começa a tornar-se um pouco cada vez mais crítica. É verdade, porque a nível europeu, e já agora antes de falar do estatuto, talvez faça sentido falar de como é que está a situação na Europa, e nós vemos isto facilmente consultando o site É mais uma assustadora. do BBA2. É mais uma que está pintada de cor de laranja, como deves ter visto quando vês o mapa de comparação no segundo Atlas Europeu, que então eu recordo aqui o endereço é o ebba2.info. Quando nós escolhemos então o mapa do combatente e vemos o mapa de comparação entre o primeiro e o segundo Atlas, isto de facto parece que também se passou aqui um pincel cor de laranja, não é? Na última espécie eu falei na esponja, agora aqui Sim, falei há no algumas pincel, pintinhas azuis só muito poucas, muito poucas. para isto não ficar muito assustador, mas de resto Mas o que tu é vês é que no primeiro Atlas aquilo descia mais ou menos até aos 50 graus norte, que abrangia parte do Reino Unido, a metade, o terço norte da Alemanha, Dinamarca, Polónia, até um pouco na República Checa, Bielorrússia, Ucrânia, Letónia, Lituânia, Estónia, e isso agora desapareceu tudo, tal como desapareceu o terço sul da Noruega e a metade sul da Suécia até o sul da Finlândia. Portanto, Pois, isto olhando para o mapa da Suécia, quase diria que se calhar se fizesses o teu Interrail nos dias de hoje, não ias ver esse bicho. ainda haveria, porque na metade norte da Suécia, e esta zona onde eu vi esta ave em Ansion fica ali mais ou menos a meio, na metade norte ainda ocorre, mas na parte mais a sul, efetivamente, desapareceu. Portanto, agora na Europa Central subsistem alguns na Dinamarca e na Holanda, mas eu acho que o país neste momento que ainda tem enfim, alguma população que se veja, sem ser na Rússia, porque eu disse há pouco que 90% da população europeia está na Rússia, que tem entre meio e 1 milhão de indivíduos. Tirando isso, há três países europeus que têm assim mais de 10 mil indivíduos, que é a Suécia, continua a ter muitos, sobretudo na metade norte, apesar da diminuição. A Suécia tem entre 30 mil e 70 mil, a Finlândia, que tem entre 9 mil e 24 mil, e a Bielorrússia, que também tem entre 20 mil e 24 mil. Depois, como eu disse, há em países mais a sul, mas são muito pouquinhos. Por exemplo, na Holanda, onde subsistem alguns, estamos a falar de 15 a 30 casais, ou 15 a 30 indivíduos, melhor dizendo. Portanto, isto não é nada, não é? E na Alemanha 50, e no Reino Unido 13. Portanto, estamos a falar da ordem das escassíssimas dezenas. O Mas no combatente é Reino uma Unido, ave. curiosamente, é quase tudo quadrículas azuis, ou seja, presença que existe agora e que não tinha sido identificada Sim, mas atenção que isso, tu olhas, são quadrículas azuis, mas quando tu vais ver o mapa das bolinhas de breeding evidence, portanto das evidências de reprodução, tu não tens confirmações de nidificação a não ser na Escócia. Portanto, isso podem ser casais prováveis, mas sem ter havido confirmação de nidificação efetiva.
Portanto, isso é só um mapa de presenças. De qualquer forma, houve uma diminuição enorme. Agora, isto leva-nos então às categorias de ameaça. Ora, o que é que acontece? A nível da Europa como um todo, onde a espécie diminuiu, em 2015 esta espécie estava como não ameaçada, estava como list concern, e na revisão do livro vermelho para 2021 passou de list concern para quase ameaçada. Portanto, na Europa, talvez por causa desta diminuição, aumentou ligeiramente. Mas quando olhamos apenas para a União Europeia, que também foi objeto de avaliação, em 2015 estava considerado em perigo, e apesar deste enorme desaparecimento em vários países da União Europeia, em 2021 passou de em perigo para NT, ou seja, deixou de estar ameaçado. Isto é um paradoxo. Então a espécie O que é diminuiu desta estranho, não maneira é? e retiram-na de espécie ameaçada. É algo que eu não consigo entender. Até porque. Mas no Atlas, no Livro Vermelho de Portugal, também há uma coisa interessante, se bem que ela está avaliada apenas como na categoria de invernante, não é? Portanto, Sim, mas sim. também passou de em perigo para vulnerável. Bom, em relação à situação em Portugal, essa também é uma situação que eu tenho alguma dificuldade em entender. E já agora faço aqui um parênteses para dizer o seguinte: eu já comentei isto em relação a outras limícolas que vão invernar a África. Estas limícolas que vêm do norte da Europa, onde nidificam, para invernar principalmente nas regiões tropicais africanas, são essencialmente migradores de passagem. A lista vermelha resolveu avaliar as espécies que invernam em Portugal. Quando não se reproduzem, mas são invernantes, avaliam. Só que estas populações invernantes são, digamos assim, umas migalhas, porque os combatentes vão quase todos para a África. Nós temos cá alguns, como eu disse há pouco, temos ali 100, cento e pouco, que foi o resultado das contagens da década de 1990 e da década de 2000, e foi talvez por serem cento e poucos que ela foi colocada em perigo em 2005. Entretanto, em 2021, perdão, 2023, quando saiu esta lista vermelha, ela desceu de em perigo para vulnerável e a justificação é que a população invernante está estimada em 250 até 1000 indivíduos. Mais uma vez, eu não faço ideia de onde é que vem este número, porque a nossa lista vermelha apresenta justificações muito sintéticas, sem explicar de onde é que vieram as estimativas. Eu até pensava, porque em alguns casos acontece isso, que estes números tinham vindo do relatório da Diretiva Aves referente ao período de 2013 a 2018. No entanto, de acordo com os dados desse relatório que estão no site da BirdLife, a população invernante em Portugal estará no intervalo entre 7 e 170, o que está em linha com aquelas contagens dos anos 90 e anos 2000. Portanto, entre 7 e 170 é bem abaixo de 250. Isso colocaria, de acordo com este critério quantitativo, colocaria a espécie na categoria em perigo, que é onde ela estava. Eu não sei de onde é que veio esta estimativa de 250 a 1000, porque eu acho 1000 ou mesmo 500, acho um número muito exagerado, quer tendo em conta as contagens históricas, quer vendo até os números que estão no eBird, porque eu fui consultar no eBird, fazendo um filtro só para dezembro e para janeiro, para anos recentes, e o que nós vemos uns números razoáveis, em alguns anos no estuário do Tejo e no estuário do Mondego, razoáveis, estou a dizer até 100, não mais do que isso. E de resto, no resto do país vemos 2 aqui, 3 ali, 5 acolá. Não se vê muito mais do que isso. Portanto, eu tenho dúvidas que haja mais de 250 indivíduos a invernar em Portugal, só que lá está, as contagens de aves aquáticas eu não sei sequer se são feitas, elas já não são publicadas há mais de 20 anos, ou 30, mas eu desconheço se são feitas, portanto não tenho acesso a esses dados. Gostava de ter, mas até hoje não consegui consultar. De qualquer forma, e só para complementar aquilo que eu estava a dizer em relação às espécies de limícolas, eu acho que não faz sentido fazer este tipo de avaliação para populações invernantes que são assim umas migalhas que cá ficaram quando esta espécie vai para a África. Se a população em África estiver saudável, não é o facto de invernarem cá 10 ou 20 ou 50 e colocarmos isso em perigo, isso não tem significado em termos de conservação, porque isto é um migrador de passagem essencialmente, e a lista vermelha não avalia migradores de passagem. Portanto, acho que esta categoria tem que ser interpretada tendo em conta este aspecto. Já agora, Uhum. gostava de referir, em termos de migração, que há várias dezenas de recapturas na Península Ibérica de aves amealhadas no estrangeiro, e os países de origem são sobretudo na Holanda, na Escandinávia, na Finlândia, no Reino Unido, França, Holanda e Bélgica. Portanto, são as origens dos combatentes, mas alguns podem ter sido amealhados em passagem nestes países, não quer dizer que se estivessem aí a reproduzir.
Obrigado, Gonçalo. Ficamos por aqui, que já estamos aqui a Agora, esgotar o nosso agora é que tempo. eu vi que já passou meia hora, pá, isto assim Pois, passa a correr, pá, assim, não há entusiasmo a tua condições, pá, conversa. não há condições. Olha que já houve pessoas a comentar que estas conversas deviam era durar uma hora. Credo. Pois é isso, exato. Enfim, olha, obrigado a todos então e até à próxima Obrigado. conversa. Até breve. Voltaremos em breve com outra limícola.